Todos nós temos pequenos começos nas nossas vidas, seja numa área profissional, em uma área estudantil, na nossa saúde, na nossa vida financeira. Nós sempre partimos de um lugar e geralmente esse lugar é um lugar pequeno, às vezes até irrelevante. São raras as exceções que as pessoas já começam de algum lugar e esse lugar é um lugar de destaque, e esse lugar é um lugar de importância. Geralmente nós começamos em pequenos lugares. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre pequenos começos e que nós não podemos desprezar esses pequenos começos em nossas vidas. Antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Nós cristãos somos maioria no Brasil e outros canais que não falam nada sobre o reino de Deus têm milhões de inscritos. Se inscrevendo nesse canal, curtindo, compartilhando, você está ajudando diretamente o reino de Deus, a palavra do Senhor ir adiante, a palavra do Senhor romper e nós alcançarmos almas e vidas cada vez mais. Você já reparou que às vezes nós desprezamos os pequenos começos? Às vezes você vai começar uma nova vida na saúde, na academia. Você vai se reeducar com a comida, com as suas atividades físicas. E fazendo isso, você às vezes menospreza esses pequenos começos. Você chega na academia e vê pessoas pegando muito peso. Você chega na academia e vê pessoas ficando lá horas e você não consegue ficar nem 30 minutos. Você está menosprezando o seu começo. Nós achamos que as pessoas já começaram pegando altas cargas, quando na verdade não é assim. Todo mundo no seu início, todo mundo no seu começo em uma academia, começa pelos pesos menores. Começa com aqueles pesos coloridinhos, para depois ir rompendo, dia após dia, semana após semana, meses, anos, para pegar grandes cargas. Ninguém começa uma reeducação alimentar já abaixando totalmente a quantidade de comida. Você abaixa um pouco um dia, nos próximos meses você abaixa mais, você vai cortando aos poucos o refrigerante, o açúcar, mas muitas vezes por menosprezar esse começo, muitas pessoas desistem logo na largada. Muitas pessoas falam, isso aqui não é para mim não. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. E ela menospreza o começo. Mas se você começou, você já está à frente de muitas pessoas. Só que tem pessoas que elas não conseguem passar pelo processo do pequeno começo. Tem pessoas que vão abrir uma empresa e acham que já no segundo, terceiro mês vão estar faturando milhões. Tem pessoas que vão abrir uma empresa e acham que já no primeiro ano vão estar no topo das 10 mais do Brasil. Acham que no primeiro ano já vão estar aparecendo na Forbes. E não é assim. Você vai ter que galgar um lugar ao sol para conseguir se tornar uma grande empresa. Vai levar tempo para você vender seus produtos. Leva tempo para você conquistar a sua clientela e fazer uma boa clientela. Mas porque as pessoas menosprezam os pequenos começos, elas desistem logo no primeiro ano de empresa. Acham difícil demais. Acham desafiador demais. E os pequenos começos, na verdade, eles são desafiadores. Porque muitas das vezes a gente não tem capital, a gente não tem cliente, a gente não tem muitas perspectivas, a gente não tem muita experiência, a gente não tem uma clientela grande e tudo isso nos assusta. Mas nós só vamos alcançar
todas essas coisas se nós rompermos os pequenos começos. Os pequenos começos, eles são extremamente importantes, porque são eles que vão nos levar a grandes lugares. São eles que vão nos levar a ter grandes resultados. São eles que vão nos levar àqueles lugares que nós sempre sonhamos, que nós sempre acreditamos. Nada nessa vida começa grande. Um relacionamento de marido com mulher, ele não começa grande. Ele tem os seus pequenos começos. A fidelidade, o amor, o companheirismo só vão crescendo com o passar dos anos. Tem pessoas que querem começar um relacionamento e já de cara ter todas essas coisas. E não é assim. Um relacionamento é construído aos poucos. Um relacionamento é edificado aos poucos. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce sabendo falar. Ninguém nasce com toda a expertise do mundo para si. Todos nós vamos adquirindo sabedoria, inteligência ao decorrer das nossas vidas, mas é nos pequenos começos. E hoje em dia, nessa era que nós estamos vivendo, isso é muito difícil. Porque nós vivemos a era do fast food. Tudo tem que ser muito rápido. A internet tem que ser rápida, a comida tem que ser rápida. A gente não tem paciência de esperar o sinaleiro abrir. O sinaleiro tem que ser o mais rápido possível. As conquistas têm que serem rápidas. As realizações têm que acontecer para ontem. As promessas de Deus têm que se cumprir nas nossas vidas para ontem. E é muito duro esperar. Porque parece que está todo mundo conquistando e nós não. Parece que o ministério de todo mundo está acontecendo, mas o nosso não. Parece que está todo mundo conquistando a casa própria e nós não. Parece que está todo mundo conquistando a casa, o carro, a moto, a faculdade, o emprego e nós não. E por causa dessa pressa que nós temos hoje, por causa dessa geração aceleradíssima que nós temos hoje, nós desprezamos os pequenos começos. E o pior de tudo, muitas pessoas, por não terem a paciência de galgar o seu lugar ao sol, de construir devagar, tomam atalhos e que geralmente eles levam à destruição. Tem pessoas que entram na academia e querem o resultado para ontem. E começam a fazer coisas, a tomar atalhos que ao invés de ajudar a sua saúde, vai a prejudicar. Que ao invés de fazer o resultado ser bom, o resultado vai ser ruim. Tem pessoas que abrem uma empresa e ao invés de esperar o tempo de Deus acontecer, o tempo do trabalho duro acontecer, ele começa a procurar atalhos. Ele faz sociedade que ele não deveria fazer. Ele pega dinheiro de lugares que ele não deveria pegar. Mas tudo por conta da pressa. Porque ele não quer passar pelo processo do início. Ele não quer passar por aquele pequeno processo do começo, que às vezes você é uma pessoa irrelevante. Irrelevante entre aspas. Às vezes o seu ministério é irrelevante. Às vezes você não tem milhões de seguidores. Às vezes ninguém lembra de você. Às vezes você passa dias e dias e dias sem vender um produto sequer na sua empresa. Às vezes você passa tempo sem fechar um grande contrato, ou pelo menos um pequeno contrato que seja. E por causa dessa pressão, por causa dessa pressa, você quer pular o processo mais importante, que é o processo da estruturação.
que é o processo de passar pela fase do início, que essa fase do início é muito importante, porque ela vai te dar casca, porque ela vai te dar perseverança, porque ela vai te dar resiliência, porque ela vai te dar disciplina de saber passar por aquele começo dolorido, sofrido. Ninguém é aplaudido em um pequeno começo. Não existe pessoa que é aplaudida no pequeno começo. Porque no pequeno começo tudo ainda é pequeno. E as pessoas, nós seres humanos, não costumamos aplaudir aquilo que ainda é pequeno. Nós aplaudimos os grandes resultados. Nós aplaudimos as empresas que são multimilionárias. Nós aplaudimos aqueles ministérios que são grandes. Nós admiramos aquela pessoa que está na academia há muito tempo e tem aquele shape top, grande. Nós aplaudimos essas coisas. Então, por isso que o pequeno começo, ele é solitário. Ele é doído. Ele é dolorido. Ele é triste. Ele é solitário. Mas ele é extremamente necessário. Se você está passando por um pequeno começo, seja lá qual for a área da sua vida, apenas continue. Se você começou um processo de ler livros para se tornar um pregador melhor, para se tornar um empresário melhor, para se tornar um evangelista melhor, continue. Lê um livro, não teve resultados? Lê mais outro. Lê mais outro. Lê mais outro. Vai lendo, porque vai chegar o dia que você vai se tornar grande. Você começou na academia e não viu os resultados ainda? Vá mais uma semana. Vá mais um mês. Vá mais um ano. E você verá os resultados. Você abriu uma empresa e ainda não tem clientes? Abra mais um dia. Abra mais uma semana. Abra mais um mês. Persevere por mais uns anos. E eu tenho certeza que logo mais você estará entre as tops empresas da nossa nação, porque você ousou continuar. Porque você ousou perseverar. Só se torna grande quem persevera. Só se torna grande quem passa pelaquela grande turbulência que são os pequenos começos. Só se torna grande quem é disciplinado para passar pelos pequenos começos. Só se torna grande quem é forte o suficiente para passar pelas lutas e provações e provas dos pequenos começos. Lembre-se disso. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce poderoso. Ninguém nasce extremamente famoso. Ninguém nasce extremamente sábio, extremamente inteligente. Ninguém. Todos nós, de uma forma ou outra, temos que passar pelos pequenos começos. E se você menospreza os pequenos começos, muito provavelmente você não vai fazer nada na sua vida. Ah, eu quero aprender um novo idioma. Quero aprender o inglês. Quero aprender o espanhol. Você não vai começar hoje e amanhã você já vai estar falando fluentemente, não. O pequeno começo em uma nova língua é vergonhoso. Você tem vergonha de falar. Você erra as palavras. Você não sabe escrever bem no começo. Você não vai entender de cara tudo no começo. Mas você passa o pequeno começo. Você começa a falar as primeiras palavras, depois as primeiras frases. Você começa a entender um pouco mais ou menos aquilo que as pessoas estão falando no filme. Você já começa a desenvolver os pequenos diálogos, até que chega um dia que você está falando fluentemente. Mas ninguém nasce grande. Lembre-se sempre disso. Se você menospreza o pequeno começo,
você nunca vai alcançar a fluência em uma nova língua. Você é ruim para cozinhar. Aí você fica com vergonha de fazer uma comida. Mas você não menospreza os pequenos começos. Você começa. Um dia você erra o sal, outro dia você queima, outro dia fica um pouquinho crua a comida, mas você continua. Você continua. Você tem vergonha de fazer comida para as pessoas, você faz só para você, mas você continua, continua, até que um dia a sua comida está excelente. Nós só vamos alcançar grandes resultados fruto da disciplina que nós exercemos todos os dias em todas as áreas que nós ousamos começar. Eu não sei se você está passando por um pequeno começo e eu não sei qual é ele. Às vezes nós temos que passar pequenos começos em nossa vida de recomeçar mesmo. Às vezes, infelizmente, um relacionamento de anos acabou. Você foi traído, você foi traída e você tem que recomeçar. Recomeçar um relacionamento que acabou e agora você tem que seguir a vida só é extremamente difícil. Ainda mais que agora você tem a carga sobre si de uma traição. É muito difícil, mas continue, porque Deus vai te dar a vitória. Às vezes, recomeçar na igreja depois que você caiu de um erro, depois que você caiu em um pecado, depois que você caiu em uma falha, é muito difícil. Você está com você, com a carga agora do pecado, da culpa, do erro, da falha. Mas continue, porque Jesus vai te limpar, Ele vai te aliviar, Ele vai te transformar, Ele vai te libertar, Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Continuar depois de uma queda espiritual é muito difícil. Recomeçar um pequeno começo depois de uma queda espiritual é muito difícil. Nós estamos fracos. Nós não estamos fortes. Mas se nós continuamos, Jesus vai nos dando força. O Espírito Santo de Deus vai nos dando força. Ele vai nos dando sabedoria. Ele vai nos curando. Ele vai nos limpando. Ele vai nos transformando. E logo nós chegamos ao lugar de perfeição. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, 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 cada dia mais, até ser dia perfeito. Sua vida vai brilhar cada vez mais. Mas você tem que começar e não menosprezar o pequeno começo. A sua casa vai brilhar, seus negócios vão brilhar, seu ministério vai brilhar cada vez mais até ser dia perfeito. Se você continuar. Então, no nome de Jesus, continue. E que o Espírito Santo de Deus te dê forças para você continuar. Que o Espírito Santo de Deus te dê forças para você batalhar e guerrear essa guerra de um pequeno começo que você está passando na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te auxilie e que Jesus te guie todos os dias na sua vida.